Trazemos um abraço da equipe do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, a casa que frequentamos lá em Capoeiras, logo ali, né? E como foi nos dada a oportunidade do tema livre, escolhemos falar sobre a lei de amor, que está contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, onde Allan Kardec traz informações nas instruções dos Espíritos, 3 mensagens, uma do Espírito Lázaro, outra do Espírito Fénelon e a outra de Sanson, ex-membro da Sociedade de Paris. De início, os Espíritos nos dizem que o amor resume a lei toda de Jesus. Tudo se resume na lei de amor. Ele fala que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não no sentido vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vamos conversar um pouco então sobre essas informações que os Espíritos nos passam. Para a gente entender exatamente o que os Espíritos tentam nos passar a respeito do amor, eu vou passar rapidamente pelos princípios básicos da doutrina espírita. Os Espíritos nos ensinam que nós somos criados simples e ignorantes. Como que foi isso? Qual é a nossa idade, já que nós somos espíritos? Eu existo antes deste corpo e continuarei existindo após este corpo? Quanto tempo eu tenho? Algumas pessoas chegam a dizer: Jean, eu acho que eu sou um espírito muito velho, eu já tive umas 5 reencarnações. Será que foi só 5 reencarnações? É de se refletir. Por dedução, ao ensino que os Espíritos nos passam, numa frase simbólica eles dizem que nós somos criados simples e ignorantes e atingiremos a depuração completa, onde não estaremos mais sujeitos à necessidade de passar pela matéria como ainda passamos, já que nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes e a nossa passagem comprada só de ida, não tem direito à volta, rumo à felicidade. E todos nós atingiremos esses níveis de evolução, onde temos como modelo máximo Jesus. Ainda assim é de se perguntar qual é a nossa idade, quando que Deus nos criou. Por dedução, ainda pelo que os Espíritos nos ensinam, nós temos uma frase simbólica que resume a nossa evolução, que ela se dá do átomo ao arcanjo. Está em O Livro dos Espíritos essa informação. Se é do átomo ao arcanjo, eles dão a entender que, se nós vamos e voltamos na matéria, evoluindo sempre, e fomos criados simples e ignorantes, dá para deduzir que a nossa evolução ela é um paralelo à evolução biológica. Por dedução ainda, dá para imaginarmos quando que surgiu a primeira manifestação de vida na Terra. Está aí mais ou menos a nossa idade. Dizem os Espíritos que a nossa Terra ela tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Essa informação também está em O Livro dos Espíritos. E a ciência valida essa informação pelos seus diversos métodos, que a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Nesses 4 bilhões e meio de anos,
após 1 bilhão de anos, desde a sua origem da Terra, onde começam a se formar condições propícias nos oceanos, as primeiras manifestações de vida se dão na forma de bactérias, seres simples, apenas uma membrana proteica, sem um núcleo organizado, com vida, rastejando, interagindo nos oceanos. Isso há 3 bilhões e meio de anos. Essa é a nossa idade espiritual. Será que a gente já parou para entender o quanto que nós somos velhos? Essa é a nossa idade. Passamos por todos os reinos da natureza, estagiando na fase vegetal, estagiando na fase animal, passando pelos diversos reinos do mundo animal, da vida animal, chegando onde estamos hoje, como os campeões da inteligência. Então, dizem os biólogos que há mais de 30 milhões de tipos de vidas catalogadas diferentes. É muito tipo de vida. Cada ser na sua espécie. Tudo criação de Deus. E nós, dizem eles, somos os campeões da inteligência. Às vezes a gente confia. Ainda temos comportamentos que revelam a nossa natureza. Claro, mesmo que somos campeões da inteligência, nós ainda somos animais. Temos comportamentos típicos de animais ainda. Essa evolução, ela se dá então espiritual, ela se dá em cada reino. A transição de um reino para o outro se dá no mundo espiritual. Cada espécie com as suas características. E os princípios espirituais vão se desenvolvendo, até se formar espírito quando entram na fase humana, onde começam então as leis de causa e efeito. Quando passamos a desenvolver a liberdade de escolha, temos condições de entender as consequências de cada ato, que os animais não têm essa percepção própria como temos, faz com que o ser humano então consiga ter um desenvolvimento mais apropriado, como uma criança que entra à escola e vai desenvolvendo-se cada vez mais. Então, a cada reencarnação, a cada influência que a matéria exerce sobre o espírito, nós vamos adquirindo propriedades que com o tempo elas vão se tornando inalienáveis, ou seja, assim que você adquire esta ou aquela lição, você não a perde mais. Uma criança quando entra na escola, depois que você aprende o que é 2 mais 2, você nunca mais perde esse entendimento. E assim nós vamos desenvolvendo. Mais ou menos para a gente entender por que, se eu sou espírito, eu preciso passar pela Terra, pela matéria, ou em qualquer outro planeta, pela matéria. Imagina, se não recebêssemos da natureza, da matéria, a influência sobre o espírito em relação aos reflexos da fome, a necessidade de se alimentar para manter a vida do corpo físico. É um instinto de conservação. Todos nós, sem exceção, fomos criados para sermos felizes. E ninguém de sã consciência gosta de sentir dor. A dor incomoda. Ela faz com que, de um jeito ou de outro, você desenvolva a inteligência para se afastar dela, da dor. Então, chegamos onde chegamos hoje, na nossa inteligência, com a interação com a natureza, sabendo o que é plantar e colher. Desenvolvemos a inteligência nas leis da caça e do caçador. Corremos atrás de bicho, ou corremos dos bichos. Tudo na manutenção da vida. Quando aprendemos então a ter a relação com a natureza, de plantar e colher, começa uma alteração do comportamento humano. Dizem que aí surgiam as forças militares. Porque muitas vezes você plantava e vinha um outro e saqueava. Precisou-se ter então organização de defesa. E o progresso começa a se dar nas relações da força, do poder, com essa interação com a natureza, do plantio
e da colheita. Chegamos onde chegamos graças à influência que a matéria exerce sobre o espírito. Já pensou se não sentíssemos o reflexo da natureza, da matéria sobre o espírito, em relação às intempéries do tempo, se você não sentisse frio nem calor? Se não sentíssemos atração sexual um pelo outro, na necessidade da multiplicação, da perpetuação da espécie? Como seriam as relações humanas hoje? Não sei, mas não seriam como é hoje. Tudo na natureza tem um fim útil, tudo em nossa vida tem um fim útil. E toda a nossa conversa, ela se baseia no princípio de que Deus é a suprema inteligência do universo, de que Deus é a causa primária de todas as coisas, que não existe acaso. O acaso é uma doutrina, é um pensamento, é uma filosofia, como quisermos entender, que dá espaço, ela está infiltrada nos nossos dia a dia, nas nossas crenças. Ela dá espaço para você entender a questão da sorte, do azar, que do nada você tem sorte, que do nada você teve azar. O azar veio do nada. O nada poderia surgir alguma coisa. Então não tem como atribuir a tua vida à má sorte ou à boa sorte. Alguma coisa provém os acontecimentos da nossa vida. E pode ter certeza, não foi do nada. Tem uma lei de atração aí, como tu quiseres chamar. Lei de atração, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do retorno, a que se faz, a que se paga, quem planta vento colhe tempestade. A minha avó dizia, a língua não tem osso, o castigo vem a cavalo. Né, Iago? Então, é um fenômeno que todos nós estamos regidos e ninguém escapa desse fenômeno. As leis de causa e efeito. Essa influência da matéria sobre o espírito, ela exerce força compulsória sobre um elemento que nós temos quando fomos criados. Recebemos essa força, essa alavanca propulsora do progresso, se chama vontade. A vontade não é um ser, não é um espírito, ela faz parte de nós. É um elemento que temos que faz com que a gente queira ir para a frente ou ficar parado, queira ir para a esquerda ou para a direita, fazer isso ou fazer aquilo, conforme os estímulos, as necessidades, os desejos, a tua vontade vai para frente, faz com que você fique parado ou não. A vontade é um elemento que está intrínseco nas grandes orações da cristandade. Quando na oração atribuída a Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Tem vontade aí na palavra, na frase. Eu quero ser teu instrumento, Senhor. Imagina Jesus chegando aqui como um grande empresário, querendo contratar pessoas para a sua empresa. O melhor currículo que nós possamos ter, Jesus vai contar com um elemento essencial. Quem é que quer trabalhar? Ele não vai nos violentar. Então vai depender da vontade. Quando ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a usar a nossa vontade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Em outras palavras, eu reconheço em ti, Senhor, a minha fonte de vida, como meu provedor. Se tu sabes tudo que se passa em minha vida e me entrega em tuas mãos, eu quero que se cumpra a tua vontade antes da minha, porque eu sei que eu, nesse exercício de humildade, deixando de ser conduzido por ti, tudo vai dar certo. Tudo ocorre da melhor forma possível. Então é um exercício de humildade, deixar ser conduzido por Deus. Ao mesmo tempo, Jesus dá a iniciativa em seguida, informações em seguida, para a gente ter lucidez do que é certo e o que é errado e seguir no caminho do bem.
do que é certo. E aí ele dá noções ali para a gente exercer a vontade na liberdade do perdão, da indulgência e do amor ao próximo. A caridade em sua plenitude, como nos ensinam os Espíritos, na interpretação que eles dão a respeito da caridade, a qual entendia Jesus. Amor para com todos, benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para os defeitos dos outros. Isso é caridade, na forma como o Espiritismo nos ensina. Então, a vontade é essa alavanca. E aí ficamos na reflexão. Como é que está a nossa vontade? Então existem aí vários elementos que impulsionam a nossa vontade. Ou você, como diz o dito popular, vai pelo amor ou vai pela dor. Como é que está a nossa vida hoje? Como é que está a nossa vontade? A falta de vontade dá espaço para várias situações em nossa vida, como a depressão, por exemplo, em que a tua vontade ela é neutralizada ao máximo, para você não reagir em qualquer forma. Quando a gente não vai pelo amor, nós vamos pela dor. A cada reencarnação, o espírito, então, ele vai adquirindo novas propriedades, novos conhecimentos a partir das vivências, a partir do aprendizado que ele adquire em cada reencarnação. Eu prefiro adotar a ideia de que quando uma pessoa comete certos erros ou está passando por certas dificuldades, não é porque ela está resgatando débitos do passado. Em tempo real, o passado não exerce influência em nossas vidas. O que exerce influência em nossas vidas é o que nós estamos sentindo agora, desejando agora. E muitas vezes as coisas, os ciclos se repetem em nossas vidas justamente porque nós não aprendemos ainda e atraímos as mesmas coisas que atraíamos no passado. E a reencarnação, essa palavra que vem fazer a gente entender Deus na sua grandeza e entender como funciona a lei de amor, faz com que a gente, uma hora numa posição, outra hora numa posição antagônica, e nós vamos oscilando nas diversas oportunidades que as vidas nos oferecem, justamente para a gente aprender como lidar com o sentimento dos outros e com os teus. Hoje você está numa posição, na próxima reencarnação talvez numa posição antagônica, para você entender as consequências das ações dos outros para contigo, da mesma forma que você exercia no passado. E é assim a gente vai aprendendo. Quando você passa pelo poder, na outra reencarnação você é vítima do poder. Quando você abusa da sensualidade, você é abusado em outras reencarnações pela sensualidade. E assim, por quê? Não aprendemos. Quando a gente aprende a lidar com o sentimento dos outros, você passa a encarar a vida de outra forma, a ter outros valores. E quanto tempo a gente vai precisar passar e passar pelas diversas vidas para adquirir certos aprendizados? Depende da vontade. Depende desse elemento que é desconsiderado muitas vezes por nós todos. A gente só age, se manifesta quando algo nos afeta. Aí na oração de Francisco de Assis ainda, para entendermos a nossa vontade. Será que eu preciso dar valor para a paz depois que eu passo pelas consequências da guerra? Será que eu vou precisar dar valor para a saúde depois que eu passar pelas consequências da doença? Será que eu preciso perder para entender o valor dessa ou daquela pessoa que convivia comigo? Dessa ou daquela oportunidade que eu tinha desse trabalho, ou daquele ambiente, daquele lar, seja o que for? Muitas vezes a gente só valoriza depois que perde. E aí fica a reflexão. O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo desta reencarnação?
Não temos como falar da lei de amor sem falar da reencarnação, mesmo porque as três mensagens estão vinculando o amor, revelado por Jesus na forma como foi, e a reencarnação, revelada pela doutrina espírita, da forma como ela está revelada. Tudo é manifestação divina. Em O Livro dos Espíritos, na questão 888, quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito da esmola, São Vicente de Paulo dá uma resposta incrível a respeito da esmola. Não é a esmola que merece condenação, mas a forma pela qual ela é feita. E ele continua a explicação e diz em seguida que o amor é a lei pela qual Deus governa o universo. A lei de amor é a atração que une os seres vivos. E a atração é a lei de amor na matéria inorgânica. Olha só, isso dá uma bagunça nos nossos sentimentos, na forma como a gente entende, porque a gente tem uma dificuldade de entender esse sentimento mais apropriado, esse sentimento mais nobre, porque nos falta elementos ainda mais específicos para entender isso. Se você falar com uma pessoa que desde o seu nascimento ela foi desprovida da visão física, ou seja, um cego, por mais que tu tente explicar para ela o que é o azul, o que é o vermelho, o que é o rosa, o que é o claro, o que é o escuro, usando os outros sentidos, a pele, a audição, por exemplo, você não vai conseguir explicar para ela com mais exatidão o que é a cor, porque lhe falta o sentido. Dizem os espíritos que para entendermos esse sentimento mais elevado, falta-nos um sentido mais apropriado. Tanto que os três espíritos utilizam comparações para a gente entender o que é o amor. No início, eles citam que o amor é esse sol. E se a gente for ver o que é o sol na nossa vida, o que é o sol na terra, é a fonte de tudo. Toda a vida na terra e a própria terra está organizada do jeito que está, graças ao sol, fonte de vida. E os espíritos dizem que nós temos esse sol dentro de nós. Só que a gente acredita nisso. Jesus dizia que nós somos deuses, capazes de fazer o que ele fazia. Só que a gente não acredita nisso ainda. Fica se degladiando, em nome dele ainda. Guerras e guerras, conflitos e conflitos, divisões de todos os tipos. Porque a gente não entende, na essência, o que é amar no dia a dia. A gente tem medo, na verdade, desse sentimento. Porque a gente não sabe usar esse poder que nós temos dentro de nós. Em outro momento, eles comparam o amor como uma centelha, um fogo sagrado. A gente faz ideia do que é o poder de um fogo, a energia que libera-se dele. Em outro momento, eles usam o amor, a comparação com um imã. A gente tem noção do que o imã é capaz de fazer na atração e repulsão. Nós temos essa força dentro de nós, mas ainda assim nos falta esse elemento mais apropriado. E aí, em O Livro dos Espíritos, na questão 888, São Vicente de Paulo dá essa resposta, que o amor é essa lei pela qual Deus governa o universo. É a lei de atração para os seres vivos. Tudo que faz com que os seres se atraiam um pelo outro é o amor. E a atração, aquela mesma força que faz com que em torno de um núcleo o elétron gira, um átomo e outro formam uma molécula, é a mesma força que rege a lei da gravidade entre os astros.
tudo isso é amor. Que ainda assim nos falta sentido mais apropriado para entender na essência o que é essa força que nós temos dentro de nós. Aí é opinião minha agora, eu costumo dizer que as pessoas que têm a oportunidade de sentir com mais aproximação o que é esse sentimento é uma mãe no momento do parto, do nascimento do seu filho. Os depoimentos que a gente tem, quem é mãe sabe melhor do que isso. O nosso cérebro dos homens tem dificuldade de sentir exatamente o que é esse sentimento de instinto mais evoluído que se tem no momento do nascimento. As mães poderiam falar disso aqui melhor do que eu, porque nessa reencarnação não vou ter essa felicidade. E abrindo parênteses, graças a Deus a gestação foi dada à mulher. Se fosse dada ao homem, já estaria extinta a raça. E o homem não suporta a dor. Mas vamos lá. A cada reencarnação, o espírito então vai adquirindo novas propriedades, novos sentimentos. E como que se dá a reencarnação? Se dá exatamente no momento da concepção, em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. E contrário daquela visão machista, que nós somos os vencedores de uma corrida entre milhões de espermatozoides, não fomos não, meus irmãos. O espírito, ao se aproximar do ventre feminino, ele impregna a sua energia sobre o óvulo e sobre os espermatozoides, todos que estão ali. O que vai fecundar é o escolhido. Por toda uma logística, por toda uma engenharia espiritual. Temos uma estrutura gigantesca responsável pela reencarnação na Terra. Ela não está à sorte de qualquer espírito das sombras. São espíritos elevadíssimos, responsáveis pela reencarnação. O momento então se dá em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Ali o espírito se impregna, graças a um elemento que a Terra oferece, chamado fluido vital. Esse elemento é o que imanta o espírito à matéria, porque os espíritos não conseguem mexer na matéria. Precisa de um elemento específico. Para dar vida a cada célula, ele recebe esse ímã, essa força magnética que atrai então o espírito a cada célula, e ali vai se formando. E essa união à matéria vai se dar, dizem muitos entendidos, até os 6, 7 anos, onde o espírito vai formando todos os órgãos no corpo, e aí, depois dos 7 anos, é só o desenvolvimento, a maturação desses órgãos que já foram formados completamente. Aí, no envelhecimento, o processo se dá ao contrário. Nós vamos envelhecendo justamente pela desvinculação em que o espírito vai se fazendo de cada célula. Aí vem a artrose, vem a artrite, a osteoporose, a bursite, vem as dores, vem uma série de coisas típicas do envelhecimento, mas tudo com um fim útil. Por que a gente envelhece? Já pensou se nós reencarnássemos e fôssemos, por toda a reencarnação, eternos jovens? A vida de relação humana não seria o que é hoje. No momento em que atingimos a fase adulta, a maturação completa, os hormônios vêm toda a flor da pele, pela necessidade natural da manutenção da vida. Aí começa então a liberdade do espírito, quando o corpo começa a perder a influência compulsória que se tem sobre o espírito. Como assim? O fato de a gente envelhecer e tendo as limitações, ou seja, com 60 anos a gente não consegue fazer o que fazia com 20, isso dá capacidade para o espírito desenvolver mais a sua inteligência. E com esse desenvolvimento, ele consegue realizar maravilhas com a sua mente que não fazia com os 20 anos. As grandes responsabilidades se dão geralmente para as pessoas nessa fase,
Os grandes governantes estão justamente nessa fase. Toda a história da humanidade. É só vermos. A capacidade que se tem do espírito, nessa fase da vida, fazer coisas que não pensava quando era jovem. O jovem não pensa na morte. O verniz da matéria, da sensualidade, das suas capacidades plenas, dá a falsa sensação de que, fisicamente, ele é imortal. E aí muitas vezes a gente quer ter, possuir. E mais tarde que começa, quando vem o ferrugem do corpo, a pensar na possibilidade de que amanhã cedo ou tarde a gente pode desencarnar, voltar para o mundo espiritual. Ou, dependente de quem tem a crença ou não, a pessoa pensa na morte, como não pensava na juventude. E aí os seus sentimentos começam a mudar, principalmente aos avós, que têm uma contribuição incrível na vida de relação das famílias. Muitas vezes os avós viram pais com açúcar. Fazem com os netos o que não fizeram com os filhos. E aí vem os conflitos. Quem que deve educar, quem que não deve educar. Mas é interessante, meus irmãos, que os avós têm um papel fundamental na educação. Porque eles ajudam a desenvolver as capacidades da empatia nas crianças. Eles deixam as crianças, os netos, aqueles que têm a oportunidade de conviver com os idosos, mais humanizados. Estamos dando essa ênfase porque estamos no mês de setembro, chegando agora, onde tem-se a comemoração aos idosos. Essa fase abençoada da reencarnação, que deve ao nosso respeito. Por acaso os nossos pais venderam leite quando nos amamentavam? Ou vieram agora, na fase adulta, dar uma prestação de contas? Ó, naquele dia que você nasceu, eu gastei tanto. Na outra semana, mais tarde, quando você não deixava a gente dormir, eu tive que comprar esse remédio e tal. Não veio uma prestação de contas. Sabe por quê, meus irmãos? Amor incondicional. A gente não sabe o que é isso. Os animais nos ensinam em muito o que é amor incondicional. Eles nos amam apesar de tudo. Um exemplo. Está vendo um exemplo meio chulo? Pegue a pessoa que você ama e o seu cachorrinho de estimação. Prende os dois dentro de um porta-mala. Daqui 1 hora você abre. Veja quem que vai te receber com carinho. Pode ter certeza que é o animal. Seu animal de estimação. O cachorrinho. Não que a gente deva aprender os outros. Mas o que eu estou dizendo é que apesar de tudo, os animais nos amam. Incondicionalmente. Porque eles não chegaram nessa fase de maturação humana com pensamento contínuo e com racionalidade, como nós já temos. A partir do momento que vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a lidar com o amor. Essa força que todos nós temos, e todos temos. Temos aqui na mensagem, por mais vil que tu considere uma pessoa, por mais abjeto que seja alguém, ele é capaz de amar. Por pior escuridão que uma pessoa se encontre, o amor é capaz de chegar até ele. Ou ele pode amar um objeto, pode amar uma planta, pode amar alguma coisa. O amor é da natureza de todos. Quando Paulo fala a caridade, segundo Paulo, e Kardec traz essa mensagem aqui, e ele diz, por mais que eu tenha a linguagem dos anjos, se não houver caridade, nada me adianta. Aí ele fala, a fé, a esperança e a caridade são todas bem-vindas. Mas a mais importante é a caridade. Por quê? A fé é uma alavanca que também estimula a vontade. Quando eu tenho fé, algo me move, faz com que a minha vontade me dê coragem. A esperança também faz isso.
A esperança, dependendo da informação que eu recebo, faz eu enxergar um horizonte que antes eu não enxergava. E com fé da possibilidade que eu possa chegar até lá, faz com que eu desenvolva a vontade e eu chego até lá. O amor. O amor é outra alavanca fantástica. O amor faz com que dois jovens, por exemplo, se conhecendo, ele começa a se cuidar, começa a escovar os dentes, porque ele vai um dia beijar. Então não se preocupe você quando você tenta exigir com seus filhos se limpem, tomem o seu banho, escovem os dentes. Ele vai beijar um dia, pode ter certeza. E aí ele vai, por amor, querer ser o melhor para o companheiro ou para a companheira. Por amor, eles canalizam toda a energia para criar um lar, para dar oportunidade para os filhos que vão vir. O amor é fantástico. O amor faz com que um idoso, mesmo lá se esvaindo, nos últimos instantes da vida, consiga manter-se forte para ver talvez a pessoa que ame, o neto que está vindo de viagem, e naquele momento ele consegue revigorar-se ao ponto e muitas vezes se curar dessa ou daquela deficiência. O amor, ele faz milagre, seja num toque, seja num olhar, seja num saber ouvir, no acolher. O amor é fantástico, ele transforma. Por que dessas três alavancas que ajudam no progresso da humanidade, o amor é o mais importante? Porque o amor independe da educação. A fé, ela pode ser estimulada pela educação, pela informação. A esperança depende de uma crença. O amor não. Pode ser a pessoa mais primitiva que você conheça, ele tem capacidade de amar. O amor está ao alcance de todos. Todos nós temos esse poder nas mãos. Se a gente sofre, meus irmãos, é por falta do amor. Se a gente está sob uma influência deste ou daquele espírito que nos perturba, é por falta do amor, não aplicado na essência. Dizem os espíritos que todos os sofrimentos, os flagelos que passamos em nossas vidas é pelo abandono ou a indiferença que temos para com os ensinamentos contidos nesse código de ética, aqui, nesse manual de instruções que é a moral do Cristo. Se sofremos, é porque não entendemos ainda como amar. E a gente vê o quanto a gente tem dificuldade de olhar, às vezes, no olho das pessoas que a gente ama e conversar com respeito. A gente começa a conviver com a falsa ilusão de que somos fisicamente imortais e nos sentimentos de posse, a gente se apropria das pessoas que convivem conosco como se fossem nossos sacos de pancada. Eles têm a obrigação de escutar o que eu tenho a falar. A gente carrega nas pessoas que amamos, que convivem conosco. A imensa maioria das pessoas na Terra se unem pelo egoísmo e não pelo amor, por incrível que pareça. Como assim, gente? As pessoas se unem com os outros, as relações conjugais se dão, em grande maioria, porque as pessoas querem ser felizes. É respeitável esse sentimento. Mas para os irmãos entenderem, eu vou me utilizar de uma pérola, de uma joia incrível que o Papa Francisco nos deu esse ano. O Sol não utiliza a sua luz para si mesmo. O rio não sacia a sede com a sua própria água. As flores não exalam perfume para si mesmas. Pegando os exemplos da natureza, ele disse que a maior alegria que uma pessoa pode experimentar na Terra é saber que aquilo que você fez em função de alguém provocou a felicidade do outro, com um detalhe, sem esperar algo em troca. Se você esperar algo em troca, é filantropia, investimento, pode chamar o que for. Não é caridade, não é amor, propriamente dito. Fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse para você e dar de graça o que de graça recebestes, é lei de amor. Toda a moral do Cristo se resume na lei de amor. E por que a gente não ama ainda?
Porque somos orgulhosos e egoístas. Quando você se relaciona com alguma pessoa, com o desejo, escolhendo aquela pessoa, com o desejo de canalizar os teus esforços para deixar ela ser feliz, aí as relações se mantêm. Sendo recíproco, se mantém mais ainda. Muitas vezes vem a separação para separar o que já estava oficialmente, separado há muito tempo, ou que talvez em essência nunca se uniram. Foram os instintos, foram as paixões, foram os interesses de momento que uniram essa ou aquela pessoa. Mas o amor, cadê? Na hora do convívio, que faz você suportar as dificuldades, as contrariedades, cadê? Tudo isso serve para a gente refletir. Me perdoem, talvez, o constrangimento, a forma pelo que estamos falando. Estou reforçando para mim, meus irmãos, a necessidade de saber amar, de aplicar esse sentimento na essência, sem esperar algo em troca. Não saber a mão esquerda o que faz a direita. É uma dificuldade, porque sempre temos o nosso interesse. Ninguém dá ponto sem nó. Ainda. É louvável quando você faz algo em função de alguém com interesse, mas com interesse de ver a pessoa feliz. Esse exercício de desprendimento faz com que a gente passe a focar as nossas energias, as nossas atenções nas tuas qualidades. Na frase de Francisco Xavier, nosso querido Chico: dar aos outros o direito de quererem ser, de serem o que querem ser. A você, a obrigação de cada dia se tornar cada vez melhor. Isso é indulgência. Nós não temos gerência sobre o que se passa no pensamento, no sentimento dos outros. Não tem como mudar os outros. Você tem como se mudar. Temos essa obrigação. E aí fica a reflexão, para a gente começar a canalizar esse sentimento para o nosso benefício. Quando você ama, você se liberta. E é um desafio. Amar os outros, meus irmãos, é muito fácil. Eu digo para vocês, por amor eu estou aqui falando, não que seja referência. Eu já falei para 3, 10 pessoas, como eu já falei para 2, 3 mil pessoas ao mesmo tempo. É muito fácil. Sabe o que eu estou querendo falar? Amar os outros é muito fácil. Deixar ser amado, nem sempre a gente aceita. É mais difícil. Por quê? Eu tenho que me submeter ao gosto dos outros e nem sempre eu quero isso. Eu escolho do jeito que eu tenho que ser amado. Existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aí é opinião minha, cara. Os reis e rainhas, os que têm perfil de reis e rainhas, e os que têm perfil de servos. Os reis e rainhas adoram, se sentem muito felizes quando são amados e são servidos. Os servos são aqueles que se sentem muito felizes em servir os outros, em ajudar os outros, resolver o problema do mundo, facilitar a vida dos outros. Se sentem felizes com isso. Em grau maior ou menor, os reis e rainhas e servos e servas estão em nós, dependendo da situação, dependendo do interesse. Que a gente possa sufocar os reis e rainhas que tem dentro de nós, esses egoístas que amam ser servidos, e dar capacidade para os servos agirem. E aí na fala de Jesus, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm sede de justiça. Porque na terra, meus irmãos, regenerada, a terra das bem-aventuranças, que nós vamos chegar nesse horizonte, nesse oceano das bem-aventuranças, nessa viagem longínqua, não há espaço para a brutalidade, não há espaço para a ignorância, não há espaço para injustiças, para a corrupção e corrupção. Não há espaço. Se a gente quer continuar reencarnando na Terra, que a gente possa ser severo e estar à altura de estarmos como espíritos já regenerados, esses que não têm mais compromisso com os débitos do passado. São esses que estão reencarnando. Será que nós vamos ter condições de reencarnar já? Que a gente possa se empenhar com todo o esforço na reforma íntima,
na mudança de caráter, dos teus desejos, das tuas tendências, no exercício do amor ao próximo, de toda a forma que você puder. Para isso, a gente precisa de informação, porque o nosso maior inimigo se chama ignorância, a falta de conhecimento. A gente faz as coisas e se prejudica. Às vezes você come algo e não se dá conta. O prazer de comer está resumido aqui. Daqui para baixo, às vezes a gente não faz ideia do estrago que acontece. Aí agride estômago, agride intestino. Os músculos se retraem e trava a coluna. Dependendo do que você comeu no domingo, vai ficar com dor na coluna até quinta-feira. E a gente nunca liga uma coisa com a outra. Falta de conhecimento. A dor vai ensinar. Aí, com o tempo, o cérebro liga. Toda vez que eu como isso, eu fico com dor. Não adianta ir num profissional e tomar remédio. A gente tem que entender, ligar uma coisa com a outra. E a vida vai ensinando. Então, quando você se informa, quando você se espiritualiza, e a casa tem a oportunidade dos estudos sistematizados, ela investe na educação. Todo centro espírita sério investe na educação. Toda a atividade dos centros espíritas sérios, o principal objetivo não é para fazer a caridade, é para aprender. Quando o espírito está na reunião mediúnica lá se manifestando, com os seus estertores, com as suas dificuldades, você não está ali essencialmente para fazer a caridade. Esse é o terceiro objetivo, segundo Kardec. O principal objetivo é o aprendizado. Quando você atende um espírito desse, ele está dizendo, está vendo, Jean? Se tu fizer o que eu fiz, quando desencarnar, tu vai ficar que nem eu. É aprendizado. O segundo objetivo é usar esse aprendizado na vida. A reunião mediúnica não se limita em 4 paredes. A nossa vida é a mediunidade em ação. O terceiro objetivo, aí sim, quando você aprende e está vivenciando, agora sim, você tem condições de amar e dar exemplo. Aí sim vem a caridade. Toda atividade séria é essa. No atendimento fraterno, quando você está a conversar com uma pessoa, seja quem for, em outras palavras ele está dizendo, se você fizer o que eu fiz, você vai ficar que nem eu. E eu não quero ficar desse ou daquele jeito quando a situação é constrangedora, há um sofrimento. Quais foram as causas? Então vem automaticamente uma bagagem de conhecimento, uma informação fantástica quando você aprende a lidar com os outros emprestando os ouvidos. A maioria das pessoas não querem ouvir o problema dos outros, querem falar dos seus. A gente inverte a natureza, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, e a gente inverte a natureza. A gente tem que aprender a amar, usar os ouvidos, saber ouvir. Quando você faz isso, você se torna líder, você se torna formador de opinião, você dá oportunidade em que as pessoas, em te dando poder, você sabe como falar, o que dizer. Porque aos poucos ela vai te dando conhecimento, informações, porque muitas vezes sofrimentos do próximo é parecido com o teu. O que eu vou dizer para essa pessoa? Eu tenho que mudar. Tudo isso, quando a gente impregna, exercita o amor na prática, meus irmãos, nós somos os primeiros a serem beneficiados. Encerrando a nossa fala. O Prêmio Nobel de Medicina de 2017 falava exatamente da capacidade que o cérebro, principalmente a região do córtex, tem de se desenvolver quando a pessoa entra na frequência do amor, entra na frequência da oração, da caridade, do exercício do amor ao próximo, entra em estado de meditação. Práticas condizentes com esse sentimento mais nobre. O cérebro é o primeiro a se beneficiar. Quando você não ama, quando o egoísmo e o orgulho vêm à tona, você é o primeiro a se autodestruir. Não compensa. Então, se você é avarento, se nós encontrarmos pessoas nessa avareza, nessa mesquinharia, orienta essa pessoa que não vale a pena ser mesquinho, porque vai gastar mais dinheiro, pode ter certeza. Vão vir as demências, as dificuldades todas, porque o cérebro não recebeu esse bombardeio de sentimentos mais elevados. E se porventura eles veem essas dificuldades orgânicas, como Chico Xavier passou por essas dificuldades, ele dizia para o corpo, eu estou indo, se tu quiser vem junto. O amor era tanto que as dores não lhe limitavam na capacidade de fazer o bem ao próximo. Então que a gente possa refletir, meus irmãos.
e levar ao mundo lá fora o que a gente recebeu aqui dentro. Porque é lá que o mundo espera de nós a doutrina espírita vivenciada, principalmente em nossos lares, principalmente no templo que Jesus pediu para erguermos, que é a nossa consciência. Muita paz a todos, que Jesus nos conforte. A casa, obrigado pelo convite, e a todos o acolhimento, o carinho de vocês. Obrigado, meus irmãos. Que Jesus nos conforte. Então, nós agradecemos as belas palavras do nosso irmão Jean Ramos, que esteve aqui conosco nessa noite, e convidamos a todos para fecharmos os nossos olhos, respirar fundo, mentalizar a imagem do Senhor Jesus Cristo à nossa frente, que Ele possa, nesse momento, nos banhar de luz, para que tenhamos muita paz, agradecendo o acolhimento do Centro Espírita Irmão Erasto, que sempre recebe a todos nós com muito amor e carinho, lembrando das palavras que nos foram ditas na noite de hoje, sobre a vontade. Nós tivemos a vontade de estarmos presentes aqui nesse momento, para receber conhecimentos e que possamos levá-los em nossos corações, em nossa mente, para os nossos lares e dividir o amor com todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia, estendendo as bênçãos que aqui recebemos e pedindo que a espiritualidade maior consiga oferecer um pouquinho dessa paz, tranquilidade a todo o lar dos idosos, das crianças, a todo o Centro Espírita Irmão Erasto e aqueles trabalhadores e voluntários da casa. Que assim seja. Agora passaremos ao segundo momento dos trabalhos de hoje. Convidamos a todos a permanecer em prece, que o silêncio também é uma prece. Vamos passar para a sala do passe, todos serão chamados. Fiquem em paz. Querido, super obrigada. Na nossa casa.